Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, queridos e amados irmãos. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Mais um amanhecer com a palavra começando. Deus abençoe você, a sua família, o seu casamento, seus filhos. Deus abençoe a sua saúde, Deus te dê paz, prosperidade. Deus abra portas que você precisa, a porta do emprego, a porta da cura, a porta da paz, todas as bênçãos que Deus tem preparado para você, que alcance a sua vida, que alcance a sua família, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem que fala sobre a ação de Deus sobre a vida das pessoas, especialmente aquelas que se acham frágeis, e na verdade todos nós temos limitações, nós precisamos de Deus, nós precisamos da ação de Deus sobre a nossa vida, precisamos da sua palavra para que a gente tenha condições de vencer os desafios pela frente. E essa palavra também, essa palavra que eu vou ler, ela fala sobre algo muito sério. Ela vai nos exortar que não devemos nos gloriar, não devemos pensar que vencemos porque somos capazes, que vencemos porque somos fortes. Na verdade, toda vitória que nós alcançamos é Deus quem nos dá, mesmo fazendo a nossa parte. E nós precisamos fazer a nossa parte, mas a fonte de toda bênção é Deus, é a sua palavra, é a presença do Senhor. Então essa palavra aqui fala que Deus abençoa as pessoas fracas. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26, 27 e o 28. Assim diz a palavra de Deus. Na verdade, versículo 27, 28 e 29. 1 Coríntios 1, 27, 28 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Amém? Palavra muito poderosa e que fala muito forte ao nosso coração. Queridos, esse texto revela um princípio muito poderoso do agir de Deus. Ele não trabalha segundo os critérios humanos. Escute, esse é o princípio. Deus não trabalha segundo os critérios, a capacidade, a habilidade humana. E é importante você usar as suas habilidades, os seus talentos. O que você sabe fazer é importante dentro desse processo de conquistas, mas o mérito não é seu. Deus não trabalha de acordo com aquilo que você sabe fazer, porque muitas pessoas pensam que as vitórias alcançadas é porque são capazes, são fortes, inteligentes. Na verdade, enquanto o mundo valoriza a força humana, os recursos, a posição humana, o que a pessoa sabe fazer, o seu certificado lá na parede, né, o seu diploma, o que muitas pessoas valorizam como fonte de conquista, nós aprendemos que essa fonte é Deus. Deus escolhe o que parece fraco e insignificante. Deus escolhe as pessoas que são vistas pela sociedade como menos favorecidas. Aquela pessoa ali, aquela mulher, aquele homem, não tem nenhum preparo, não vai chegar em lugar nenhum. E muitas vezes aquela pessoa é tomada por um propósito de Deus e Deus leva aquela pessoa a conquistar
Deus leva aquela pessoa a ser abençoada de forma muito poderosa, porque Deus não trabalha segundo os critérios humanos, né? Enquanto o mundo valoriza a força natural, Deus escolhe o que parece frágil e sem valor nenhum, aquilo que é desprezado. Isso nos lembra que nossa limitação não pode impedir de conquistarmos grandes promessas, pois quem luta por nós é o Senhor. Você vai viver exatamente o que Deus tem para você. Todos nós nascemos com uma biografia escrita por Deus. Está lá no Salmo 139. É claro que nós podemos sair do caminho dessa biografia, dessa história escrita por Deus. Depende muito do seu comportamento, daquilo que você vai viver, das suas decisões, que caminho você vai tomar, né? Mas todos nós nascemos debaixo da bênção de Deus e não importa se você é muito inteligente, se você não é muito inteligente, se você tem muito dinheiro ou se não tem quase dinheiro, se você tem uma boa aparência ou se não tem, não importa. Deus não escolhe as pessoas, Deus não abençoa as pessoas com promessas, com conquistas grandes, com base naquilo que é humano, mas naquilo que Ele é e no propósito que Ele tem para cada um. Então, muitas vezes estamos em desvantagem diante dos desafios da vida, porém é justamente nesse lugar de fragilidade que o Senhor opera com o seu poder, graça e bondade, nos entregando aquilo que não iremos conseguir por nossa força humana. Quando reconhecemos nossa dependência, abrimos a porta para que o poder de Deus se manifeste em nós e realize o que jamais conseguiríamos sozinhos. Ô irmãos, Deus tem bênçãos, Deus tem promessas, Ele quer entregar para você aquilo que Ele já preparou, aquilo que você não vai conseguir sozinho, na sua força, com a sua inteligência, capacidade, preparo, habilidade, aptidão, talento. Deus quer entregar aquilo que você não vai conseguir sozinho, por mais talentoso que você seja, por mais preparado que você seja. Existem promessas que Deus tem para você e que Ele só vai entregar se você reconhecer que não é autossuficiente em nada. Então, você precisa entregar sua vida ao Senhor, confiar nele e esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. O propósito de Deus, ao agir assim, é claro, eliminar todo orgulho humano. Ninguém pode se gloriar diante dele, ninguém. Por mais preparado que seja, por mais inteligente que seja, forte, sábio, rico, ninguém pode se gloriar diante de Deus. Tem um texto aqui que eu gosto muito, que é Jeremias capítulo 9, eu me lembrei desse texto aqui, 9, há muito tempo que eu tenho esse versículo no meu coração, Jeremias capítulo 9 e o versículo de número 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, ninguém pode se gloriar diante de Deus. Cada vitória, cada conquista e cada fruto produzido em nossa vida aponta para a glória de Deus, tem a marca do Senhor e não
não pode apontar para a nossa capacidade, não é a nossa marca humana. Isso nos mantém humildes e constantemente gratos, porque quando entendemos essa realidade, que tudo que conseguimos vem de Deus, quando entendemos que a fonte de toda promessa, de toda bênção, toda prosperidade é Deus, vamos nos manter humildes e gratos a Deus todos os dias. Esse texto também é um convite à confiança. Se Deus escolhe os improváveis, então ninguém está fora do alcance da sua promessa. Aquilo que você considera insuficiente em si mesmo pode ser exatamente um instrumento que Deus usará para cumprir grandes propósitos. Ele transforma a fraqueza em força. Ele transforma limitação em capacidade. Aleluia! Eu creio que essa palavra está falando sobre você. Você mesmo que se acha despreparado, menos favorecido, que não sabe o que fazer para ser um conquistador, entregue sua vida a Deus. Confie nele e viva tudo o que Deus tem para você. Não queira viver a vida de outra pessoa. Não queira mudar de identidade para viver outra situação, outra realidade. Decida viver a história que Deus tem para você, porque essa sempre será a melhor história que você vai ter possibilidade de viver aqui nessa terra. Não adianta querer viver outra coisa, outra realidade, em outro lugar que esteja fora da vontade do Senhor. Viva o que Deus tem para você. Amém? Deus não procura perfeição humana, Ele procura corações disponíveis. Então, entregue a Ele suas fraquezas e permita que Deus use sua vida para a glória do seu santo nome. Quando Deus escolhe, Ele também capacita. Quando Deus capacita, Ele sustenta. Quando Ele sustenta, Ele conduz até o cumprimento do seu propósito. Eu creio que você está na direção de Deus e você vai alcançar as vitórias que Deus tem preparado para você. Você só não pode desistir. Você não pode abandonar o caminho da promessa. Você não pode querer viver outra coisa que seja contra a vontade do Senhor. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Amém? Então, você, meu irmão, minha irmã, você mesmo que se acha tão fraco, tão frágil, se prepare para receber as promessas do Senhor. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão aqui. Abençoe cada família representada através de um inscrito desse canal. Que a bênção de Deus alcance cada lar. Que a graça, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus se manifeste nessa casa. E que todos que nesse momento se acham tão frágeis, despreparados, incapacitados, que a presença gloriosa de Deus alcance a vida deles e que eles possam desfrutar de tudo de bom que Deus tem para eles. Que o novo de Deus, a promessa, a bênção, os milagres alcancem essa família e que todos sejam abençoados. Abençoe os casamentos, as famílias, os filhos, a saúde, as finanças. Abençoa o trabalho, a empresa desse irmão, a loja dessa irmã. Abençoe, meu Deus maravilhoso, o ambiente de trabalho, que eles possam desfrutar da presença de Deus em todos os lugares que eles estiverem. Pai, onde o teu filho colocar a planta dos pés, que ele prospere. Onde a tua filha tocar, que ela prospere. Que a bênção de Deus repouse sobre a vida de todos. Muito obrigado. Continue conosco, nos abençoando em todas as áreas, hoje e para sempre. Também eu te peço uma semana abençoada. Consagramos esta semana ao Senhor, que a bênção de Deus alcance a vida de todos. Nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos conduza até o lugar da vitória. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Deus seja louvado por essa palavra. Curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho, marca a opção todas. Eu quero todos os dias compartilhar a palavra de Deus com você, abençoando a sua vida e a sua família. Um abraço, uma excelente semana para você e a sua família. Não se esqueça, você nasceu para vencer.